Ora, muito boa tarde. Eu chamo Margarida, sou enfermeira de reabilitação e juntamente com o enfermeiro Faustino, enfermeiro de reabilitação também, desenvolvemos esta palestra, que se intitula Reabilitação no doente crítico pós-Covid. Gostaríamos, antes de iniciar, de agradecer o honroso convite que nos foi dirigido na pessoa do senhor professor José António, para fazermos parte deste evento científico. Portanto, vamos então passar à nossa apresentação. Nota introdutória, gostaríamos de deixar apenas 4 pontos, 4 notinhas sobre na entrada deste tema. Gostaríamos de dizer que, e como vocês sabem, que a doença crítica pode durar desde horas a semanas, meses e até inclusive anos. Tudo vai depender não só da condição clínica do doente, a que a trouxe aos nossos serviços, mas também da resposta do organismo ao tratamento que lhe é instituído. Também é conhecido por todos que o doente crítico é um doente que apresenta por si só elevada taxa de comorbilidades e também elevadas taxas de mortalidade. Os cuidados que lhe estão associados envolvem, por sua vez, elevados custos com a saúde. E sabemos perfeitamente que estes custos inerentes aos internamentos de cuidados intensivos são uma parte bastante significativa na despesa hospitalar e, por conseguinte, na despesa pública. Portanto, todas as tentativas que nós desenvolvermos para recuperar estes doentes devem ser bem equacionadas, não só ao nível de prevenir complicações, como também tentar minimizar o tempo de internamento em cuidados intensivos. Indo afunilando para o nosso tema, a pandemia Covid, esta pandemia que nos trouxe um conjunto de coisas novas, inesperadas, também teve acompanhamento da parte da comunidade científica, nomeadamente no que concerne à atenção focalizada na fase aguda da doença, mas também, e agora mais virados para as sequelas, tanto sequelas da doença, como é óbvio, tanto a curto prazo como a longo prazo. Por seu lado, a OMS reconhece agora, cada vez mais, agora mais do que nunca, a importância da reabilitação. E a par da OMS, nós gostaríamos de alertar, de despertar a vossa atenção para outras entidades também se focalizarem para esta vertente, para esta área tão específica e tão importante, como uma estratégia de saúde a par da promoção, a par da prevenção, a par do tratamento, focalizando o doente, a pessoa, como um ser holístico, um ser global, e incluindo aqui as comorbilidades que esta pandemia conseguiu trazer com o doente. Devendo considerar as consequências da doença, mas também os efeitos que os tratamentos aplicados foram aplicados durante a fase aguda, digamos assim. Dentro da comunidade científica, a Cochrane direcionou a sua atenção para a área da reabilitação e lançou, isto a título de curiosidade, não é? Lançou uma ação conhecida por Recover. Esta ação pretende, acima de tudo, atualizar a comunidade científica que não estão tão ligadas à reabilitação para as evidências agora mais destacadas e publicadas nesta matéria. Portanto, existiu uma panóplia de sintomas que trouxe o doente ao serviço de cuidados intensivos, desde os mais comuns, os mais falados nos mass média, como a tosse persistente, a dispneia, a febre, mas os doentes que deram a entrada no nosso serviço traziam também outras coisas e dali conseguiram, infelizmente, adquiriram umas outras. E passamos a explicar. O doente, no nosso serviço, durante a fase Covid, o doente tinha tosse,
tinha dispneia, tinha febre, tinha uma fragilidade hemodinâmica tremenda, tinha uma fragilidade ventilatória, os doentes inesperadamente eram ventilados. E de um momento para o outro, um doente que estava aparentemente bem, era um doente que era preciso tirá-lo do sofá, sentado no cadeirão, muitas vezes, aconteceu isso connosco, aconteceu isto comigo, ter que o deitar em breves momentos e logo a seguir ter que ser intubado, ventilado e colocado em ventral. Portanto, foram um conjunto de sintomatologia característica dos cuidados intensivos, mas também não só, característica do doente com Covid. E passando e não demorando muito, dentro da sintomatologia, estava eu a dizer, a fraqueza muscular adquirida em cuidados intensivos era já conhecida, sabejamente falada na comunidade científica e partilhada nos vários eventos científicos, mas nesta situação pós-pandémica, a fraqueza muscular foi evidentemente um ponto comum a todos os doentes, porque os doentes precisaram de elevadas taxas de sedação, os doentes precisaram de ser priorizados, os doentes precisavam, para ser ventilados, ou seja, para assegurar a ventilação, o doente precisou de estar bem sedado e como tal a fraqueza veio inevitavelmente logo de imediato. Portanto, a fadiga fácil também. Situações de rigidez e espasticidade articular vieram posteriormente como consequência da imobilidade requerida durante esta fase. Mas também descobrimos e contactamos com outras situações, como a alteração da atenção, da concentração do doente, alterações de sono, ansiedade, o medo estampado na cara dos doentes, não esqueço. Essa foi uma das coisas que me tocou imenso, a angústia percebida pelo doente relativamente a uma situação indefinida. E, portanto, estes foram alguns dos problemas, alguns obstáculos que nos limitaram no processo de reabilitação, tanto respiratória como motora. Por outro lado, a falta de suporte familiar, seria inevitável falar nisto, porque não estaria a ver o doente como um todo, na medida em que a parte familiar, a social, sociofamiliar, as visitas, o suporte que eles conseguiam transmitir numa situação normal pré-Covid, durante a fase de Covid, nós ainda tentamos, e foram desenvolvidos várias vezes, várias chamadas online, valeu-nos a tecnologia, o avanço tecnológico, para tentar minimizar este distanciamento, esta falta de suporte. E, portanto, como eu dizia há segundos atrás, o medo estampado na cara dos doentes por causa de uma situação que não era ainda determinada. Portanto, estes foram alguns dos obstáculos. Nós, durante a fase Covid, ou durante a fase aguda, vemos numa situação semelhante a esta, eu diria um pouco melhor, um pouco pior, digo, esta situação é um pouco melhor, porque poucos doentes, ou seja, poucos soldados, é uma situação de guerra, mas estão ali outros na linha de frente a defender, certíssimo, mas aqui acrescentava o avultado número de doentes que nos entraram para a porta fora e com situações muito semelhantes e escassos recursos, complicações a surgirem muito rapidamente, como aquela que eu descrevi atrás, e portanto sentimos, escolhemos esta imagem para vos sensibilizar para uma situação de fase aguda complicada, como em contextos tiveram. E gostaria de chamar a vossa atenção para este jovem que está a arrastar este elemento e, de certa forma, traduzia esta imagem nas seguintes palavras. Primariamente, o suporte hemodinâmico e respiratório, ou seja, a ajuda prioritária, a intervenção prioritária dos nossos colegas, e nós participamos nessa fase, evidentemente, porque dentro da área da reabilitação da fase mais aguda foi muito mais limitada a nossa intervenção e, portanto, nós servimos de apoiantes, colaboradores, uma vez que somos enfermeiros, somos especialistas em reabilitação, sim, é verdade, mas não deixamos de ser enfermeiros e, como tal, as nossas valências como enfermeiros jornalistas estavam lá e pudemos sim dar o nosso contributo durante aquela fase mais complicada.
Agora, passando para a fase mais pós-pandémica, como é isso, era esse o timing que nos foi pedido para reportar as nossas experiências, nós somos aquele elemento que estamos a arrastar os doentes para uma fase de recuperação. E, portanto, a somar aqui a esta fase, temos um conjunto de obstáculos. Nós apetecemos dizer, por favor, ajudem-nos. Ajudem-nos, os doentes estão estabilizados, os doentes estão, graças a Deus, estão numa fase de estabilização hemodinâmica respiratória, estamos na altura, quanto antes de arregaçar as mangas para poder colaborar na sua recuperação motora e respiratória. E, portanto, nós vimos-nos confrontados com um problema de tempo. Vimos-nos confrontados com equipamentos de segurança e as EPIs. E vimos confrontados com, eu diria, desastres pessoais, na medida em que a pessoa está completamente limitada. Falta de força, falta de capacidade de autonomia respiratória, falta de capacidade para se mobilizar, para se mover na cama, para sair da cama, para poder andar. E, portanto, nós também sentimos mais limitados em termos de recursos. Isto porque, e vocês se repararem naquela imagem que aparece no canto superior direito, existem três, é um grupo, são 3 pessoas, éramos 3 enfermeiros de reabilitação e durante esta fase Covid passamos a ser 2. O que quer dizer que nós tínhamos um rácio de 1 enfermeiro para 12 doentes por turno, isto é, nos turnos da manhã, e passamos a ser 1 enfermeiro para 24 doentes. E, portanto, a nossa carga de trabalho aumentou. Para trás estava, de certa forma, nós já estávamos um pouco cansados porque muito trabalho havia feito para trás e aqui, que era a fase em que nós mais precisávamos de nós, digamos assim, o doente, da parte da reabilitação, vimos limitados em termos de recursos. Manteve-se assegurado os turnos da manhã e da tarde e o sábado inclusive, mas foi sempre 1 enfermeiro e continua a ser 1 enfermeiro para 24 doentes. Não sei se têm noção o que é que quer dizer e quanto é que calha em termos de timing, se fôssemos a dividir os 24 doentes por um turno de 6 horas e meia, quanto é que calhava a cada um? Sendo que aqui era para retirar, tem que se retirar 30 minutos para a passagem de turno inicial e 30 minutos para a passagem de turno final. Bem, mas isto são contas de outro rosário e vamos passar àquilo que realmente importa. Reabilitação respiratória e reabilitação motora, principalmente. A reabilitação respiratória, sem dúvida, é a intervenção mais frequente numa fase pós-aguda. Porquê? A autonomia respiratória, para que o doente seja capaz de respirar, para que se consiga diminuir o tempo de ventilação artificial e para que o doente torne-se cada vez mais autónomo. A reabilitação motora, a melhor tolerada. E a melhor tolerada numa fase aguda. Partilhava aqui apenas duas frases sobre este assunto. Os doentes durante a fase Covid, nós tínhamos recomendações internacionais e não só, e a nível da mesa de colégio de especialidades portuguesa de reabilitação, de uma intervenção muito limitada na fase aguda. E, portanto, nessa fase, os doentes, apesar de alguma dispneia para pequenos esforços, foi conseguido alguns resultados em termos de melhoria respiratória à custa de uma reabilitação motora muito ponderada, muito ajustada e, diria assim, comparado com este tempo, muito minimizada, mas foi possível aquilo que os doentes toleraram e foi, de facto, uma luta para que hoje eles não ficassem tão dependentes. Passando para a parte propriamente dita, ou seja, entrando no funil, na parte mais estreita, temos a dizer que a nossa intervenção de reabilitação tem por base um programa global. Um programa global com alguns programas menor associados. Um programa baseado no planeamento da progressão de exercício de mobilização, tendo em conta as condições de segurança do doente e onde foram cumpridas e foram cumpridas, como é óbvio, mas quer dizer, com um início bastante precoce, ou seja, assim que os doentes tivessem estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória para eu iniciar.
um programa adaptado à função neurológica do doente, quer o doente esteja consciente, quer o doente esteja inconsciente, ou seja, sedado ou não sedado e acordado. Tendo por base um conjunto de avaliações globais do doente, com instrumentos diversos utilizados, escala de mobilidade, por exemplo, escala de escola como a de Glasgow, e por aí assim dizer. Entrando dentro da reabilitação respiratória pós-pandémica, posso-vos adiantar que fiquei contente, satisfeita por esta fase aguda passar, porque foi nesta fase aguda que deu para perceber que tudo o que havia investigado, publicado, transmitido, de reabilitação respiratória, de técnicas, manobras, de programas, eles não estavam nem de longe nem de perto capazes de ajudar um doente de Covid. E, portanto, nesta matéria, aproveito este ponto para dizer, porque tenho medo de me esquecer de dizê-lo no fim, para dizer que há muito, muito, muito a explorar, muito a desenvolver, porque os doentes não toleravam, de facto, as técnicas que nós até hoje estão provadas como sendo técnicas eficazes. Portanto, leva daqui já um ponto de aprendizagem. Portanto, a reabilitação respiratória, os programas foram desenvolvidos com os seguintes objetivos. Claro, tendo em conta uma visão holística, até porque, como dizia atrás, nós muitas vezes rentabilizamos a reabilitação respiratória com a reabilitação motora, porque elas estão interligadas. O objetivo, então passando para os objetivos, o objetivo que nós tínhamos de reabilitação respiratória é minimizar a sintomatologia que trouxe os doentes aos cuidados intensivos, tentar potencializar a capacidade para o exercício, promovendo essencialmente a sua autonomia e sabemos que, apesar de lentificada, a recuperação vai tendo os seus progressos, sem dúvida, e de certa forma tudo isto para um objetivo comum, é melhorar a qualidade de vida que comprometeu a saúde do doente e que nos trouxe até aqui. Portanto, dependendo da patologia que o doente apresenta, se é uma patologia restritiva, se é uma patologia obstrutiva, se é um doente que está em fase em que necessita de limpeza das vias aéreas, existe um programa adaptado consoante a situação que ele tem e que ele nos apresenta. Estas imagens aqui, só para dizer que foi muito para a parte respiratória, os exercícios de abertura da grade costal. Relativamente à parte motora, pós-pandemia, nós temos um protocolo que, embora ele não esteja implementado, é um protocolo que é executado no seu dia-a-dia e que tem por base, ele não é muito diferente do protocolo publicado por Morris, peço desculpa, por Morris em 2008, não é muito diferente do protocolo adaptado para a população portuguesa, desenvolvido pela senhora enfermeira Andrea Dias, que é do Hospital Penafiel, nem muito diferente daquele que o professor doutor Paulo Azevedo, enfermeiro Paulo Azevedo, que defendeu a tese dele de doutoramento há sensivelmente um mês e meio atrás. Por isso, o nosso protocolo não é muito diferente desses, e ele é baseado, tem por base, de facto, o Morris. E, portanto, vamos-vos apresentar por fases. Na fase inicial, ainda doente sedado e ventilado, o doente inicia técnicas de mobilização passiva. Depois, à medida que vai acordando e que vamos tendo mais atenção do doente e mais colaboração do doente, passamos para o treino de mobilizações passivas, ativo e ativo-assistidas, depois para uma fase mais seguida, ativo-resistidas, e se bem tolerados passamos para outro tipo de treinos, um treino de equilíbrio sentado na cama, tanto de estático como dinâmico, o treino de pé, o treino de tentar sair, tirar, como veem nessa imagem, tornar o doente autónomo na saída da cama, o treino de reforço muscular para a atividade de erguer-se, sentar-se, o treino de levante, o treino de transferência, o treino de reforço muscular para exercícios pré-marcha e de ambulação, treino nas ABDs. Isto são tudo atuações, intervenções do enfermeiro de reabilitação visando essencialmente a sua autonomia. Portanto, temos consciência que existe um caminho longo para frente pós-pandemia, pós esta fase aguda e do doente crítico. Como eu dizia no início, a atenção vai muito em função das sequelas que o doente apresenta. Os nossos protocolos, o programa de trabalho vai muito direcionado em função das sequelas que cada doente apresenta. Portanto, é um protocolo adaptado e ajustado ao doente.
Ficamos satisfeitos, felizes por saber que a OMS considera a reabilitação como um indicador-chave nos cuidados de saúde e que o seu foco visa a função limitada que o doente crítico apresenta. Portanto, gostaria de sensibilizar as entidades governamentais portuguesas e as entidades hospitalares para este foco de atenção que é a reabilitação, que é tão importante, como dizia no início, na nota introdutória, que se lembram, como é a promoção, como é a promoção da saúde, como é a prevenção. A reabilitação é tão importante, porque ela contribui entre muitos aspectos, para reduzir as limitações do doente, claro, são personalizadas, a limitação de cada doente. Mas esta limitação de cada doente, o doente é um elemento sócio, é um elemento inserido numa sociedade, portanto tem implicações ao nível do impacto socioeconómico, mas sobretudo no impacto com a saúde humana. E, portanto, tendo consciência do longo trabalho que temos pela frente e dos recursos que temos que são minimizados, de facto, os protocolos são uns elementos-chave para nós em termos de guia de trabalho sistemático, de informação com trabalho sistemático. E era tudo que eu tinha para dizer. A partilha da nossa experiência foi essa aqui, espero que tenha sido bem patente na apresentação. Eu não vos venho trazer novidades relativamente ao que existe na literatura, porque não era bem essa a minha e a nossa enquanto intenção. Eu gostaria de agradecer a todos sem distinção, a todos os profissionais que trabalharam ao lado connosco, a todos aqueles que fizeram a diferença, a todos aqueles que contribuíram para uma melhoria da condição clínica do doente. E, estamos na fase de rescaldo e, portanto, é a fase da continuidade, é a fase da recuperação da autonomia do doente. Agradecemos a todos aqueles que que estão neste momento nesta fase, nesta e que estiveram connosco no início, mas que nos acompanham. Estamos a falar da equipa de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estamos a falar de terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, peço uma retificação porque no Porto não existe, mas existe ao longo do país. No nosso hospital não tem, mas terapeutas da fala, a todos os profissionais sem distinção e estes que trabalham em paralelo connosco. E portanto, gostava de deixar tivemos os doentes em mãos, em braços, e esta fase estamos a erguê-los, estamos na fase do expor de pé, com ele já quase a passar-se de pé e a tentar já dar o seu melhor para voltar para a família e para a comunidade, para a sociedade, para readquirir o seu papel social. Portanto, enquanto enfermeira de reabilitação, enquanto enfermeiros, no geral, eu, enfermeiro Faustino, gostaríamos de terminar com um miminho, um café, um café connosco, se nos permitem, com esta mensagem que achamos curiosa e até engraçada. Portanto, muito obrigada a todos. Sim? Boa tarde.